bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, este podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, líderes, gestores, gente que faz acontecer aqui de Blumenau, de Santa Catarina e quem sabe daqui a pouco do Brasil, né, Rafa? Quem inspira também, né? A gente devia chamar o pessoal das lojas americanas aqui, tu não acha? Eu acho que esse é o momento que eles não virão. Podia ser o primeiro nacional a falar aqui com a gente com o podcast. Antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do Que Nunca no YouTube. Aciona a sineta também para saber quando as entrevistas são publicadas, são postadas no YouTube e também no Spotify. Aciona a sineta porque daí o celular faz o papel para ti, né? Te ajuda a lembrar quando que tem entrevista nova aqui no Antes Tarde do Que Nunca. Sempre terça e quinta-feira às 7 da noite, mas o celular pode fazer esse papel para ti se você acionar a sineta ali do lado. E também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, onde for. Tá lá. Siga a gente lá, a gente tá com lá, vídeo né, Maria? também. Tá lá, né? Tá, Então claro que tá. Eu acompanho sempre Não por sei, lá. né? Não, eu acompanho por lá, geralmente. Já vou dar uma dica também. Geralmente a Maria publica primeiro no Spotify e depois no YouTube. Certo, Maria? Sério? Aham, já vi algumas vezes. Maria fazendo cagada. Sacanagem. Enfim, Posso falar dos patrocinadores? só dando a dica aqui de seguir também no Spotify, porque às vezes aparece uma coisa antes do YouTube lá. Podes falar sim, Maria Rafael, fazendo, né? dos Então tá bom. patrocinadores, por favor. Obrigado demais a ProWay, que desde o início, né, nos apoia. Eu acho sensacional. Inclusive, agora para essa temporada, eles estão apoiando de novo, fecharam novamente o contrato. Obrigado demais a ProWay. Para quem não conhece, não é dessa terra, não é desse planeta, a ProWay é uma das maiores escolas em tecnologia. E não só tecnologia, tá querendo mudar um pouco de área, tá querendo uma carreira diferente, ou ainda, né, implementar na sua própria carreira. Conversa com eles na ProWay. Eles foram sensacionais, criaram um projeto chamado Entra 21 junto com a Bluesoft e hoje já criaram, ensinaram e transformaram a vida de 7.000 pessoas. Uma delas virou até meu sócio, uma empresa chamada Touch de Tecnologia. Obrigado a ProWay em nome do Guilherme, da Nayara e também do seu Sérgio Tomil, né? Quase que eu esqueci. Eles têm um programa muito legal que chama... eles fazem um programa interno. Às vezes quer contratar as pessoas e precisa de uma equipe maior e você contrata e educa eles dentro da tua empresa. Eu acho esse programa também muito legal. Falo muito pouco deles, mas é muito importante para as empresas. Você fala in company, né? In company, esse mesmo. Tem um monte de nome, Ninja, cada empresa batiza de uma forma, mas tem esse programa que é muito legal. Tem a ProWay, que é a escola, e também tem a fábrica de tecnologia, né, que é a Premier Soft, do Rodrigo e também do JP e de todo o time da Premier hoje, que esse ano deve chegar umas 200 pessoas. Eles acabaram de inaugurar uma sede nova e eles têm também aquilo que a própria palavra diz, né? Eles são uma fábrica de software, então qualquer tipo de software, aplicativo, qualquer coisa, pode conversar com eles que eles fazem, constroem para vocês, ou também o programa outsourcing. Eu tenho um time de tecnologia, quero aumentar esse time por algum motivo e você consegue contratar ou melhor, alugar esse time através do outsourcing, depois devolve pintado, limpo e higienizado para eles, a galera do Dev. Obrigado demais a Premier. Para quem não conhece a nova sede, vai lá. Marca um passeio, eu ainda não sei se eles têm, mas é muito, muito bonita. Aliás, a nova gente vai sede. gravar lá, não vai? Vamos gravar um episódio lá. 2 episódios vamos gravar lá. Ainda não sabemos quando, porque a Maria ainda não organizou. Maria fazendo merda. Maria. Então, não esqueçam, pessoa em tecnologia, fala com a Premier Soft. Isidoro Automóveis, uma das maiores lojas do Brasil, na realidade a 8ª loja do Brasil, além de comprar, aliás, além de vender muitos veículos, esses caras compram veículos, saibam disso. Então tá querendo vender, tá querendo trocar num zero, tá querendo trocar num apartamento, galpão, qualquer coisa, vai no isidoro.com.br, conversa com eles, eles estão lá no pior lugar da Terra, na BR-470, foi eleito 2 vezes o pior lugar da Terra, uma votação interna, mas agora eles abriram no centro de Blumenau, então fica mais pertinho de todo mundo, um pouquinho mais de forma central. Onde? Ali onde, não sei se quem escuta vai saber, mas onde era a antiga Casa Royal. Exato. Um pouquinho, ficou bem bonito essa loja um pouquinho antes ali em frente do shopping Riemenblau, ali, mais isso, na frente do Riemenblau, exatamente, até um estacionamento na frente. Isidoro.com.br, tem lojas também em Jaraguá, Navegantes e Itajaí. E brevemente a gente vai ter uma notícia aparentemente muito legal aí de uma nova loja. É isso, não é? Então tá, obrigado Fernando, Dona Eli, também seu Isidoro por apoiar. Demorou, mas apoiou esse projeto também. E agora,
esses caras que nos abraçam, que estão sempre aqui com a gente, desde estar aqui, tem mais de uma centena de pessoas ali atrás clicando em cada pontinho daquele. Obrigado a CRW, né? Um interruptor para cada pontinho. Cada um é um cara ligando o tempo todo. Tu imagina, né? A CRW é tecnologia em eventos. Pensou em fazer um evento, mesmo que não precise de um painel, toda a parte audiovisual, esses caras são o que tem de melhor. E são mesmo, tá? Porque eu não só uso eles aqui, eles não só patrocinam, né, o podcast, como a gente usa muito eles, tanto na Bluesoft quanto na SC Angels, em várias outras associações e lugares. A gente teve recentemente numa indústria juntos, aí esses caras estavam fazendo todo o planejamento de audiovisual, foi muito legal. Imagina tu se comunicar, fazer um evento, chamar tanta gente para conhecer a tua empresa ou para conhecer o que a tua empresa faz e aquilo for pífio, for feio, for ridículo. É a forma com que a tua empresa está se comunicando. Então conversa com a CRW que você não vai passar vergonha. Chega de patrocinador e vamos falar com coisa boa agora. Como se patrocinador fosse coisa ruim, né? Vamos continuar falando de coisa boa. Né? E coisa boa mesmo, né? Porque a gente vai falar de comida e vamos falar... Chocolate. A melhor ainda, comida do chocolate, mundo. Chocolate, né? Que delícia. Lilian Kreutzfeld está aqui com a gente. Ela que é uma das sócias da Coast Bar Chocolates. Para quem não conhece, Coast Bar Chocolates fica ali na rua Dr. Luiz de Freitas Mel, entre a Floriano Peixoto e a Ângelo Dias, né? Isso, fica ali logo depois da Notre Dame Clinipan. Isso, exatamente, da Clinipan. Pertinho do Santa Isabel. Chocolates dos mais diversos tipos e formatos, um café delicioso também, enfim, tem tudo lá. Tudo bem, Lilian? Tudo jóia. Obrigado tudo por atender bem. nosso convite, Obrigada para pelo contar um convite. pouco da história da Coast Bar. Uma história recente, né? Quanto tempo tem a Coast Bar? Sim, a Cosbar, a loja, nós temos há 4 anos. Certo. Esse ano completa 5 anos. Caramba, como passa rápido. Passa rápido, né? Mas a gente já estava junto 3 anos antes, eu, a Júlia e o Marlon. Uhum. E ali a gente atendia só de uma forma mais por encomendas, era uma rede de amigos e tal. E a gente sentia a necessidade de dar um passo adiante. Começou fazendo em casa, então, Ou seja, já de forma informal já chamava atenção. Já chamava atenção. Na verdade, assim, começou... E já tinha o nome já era esse? Não. O nome surgiu... Só o produto era. Quando entrou a Laís. Aham. A Laís que fez o nosso branding, né? Massa. Que é muito bacana, por sinal. É uma super profissional, uma pessoa que a gente gosta Sim. muito. Tá no nosso coração até hoje. Para quem não viu, a Laís Ela foi faleceu? entrevistada Não, aqui. né? Não, ela não trabalha mais com a gente. Ela tá falando da Laís. A Laís Glick. Ela esteve aqui com vocês em Sim, dezembro. Sim, esteve aqui. Procura aí no nosso sarro acervo, ela. que é bem uma bacana. figurinha, É uma uma figura figurinha. ela, cara. Tomei um café depois com ela, meu Deus, ela é muito massa mesmo. Vocês faziam em casa antes, Lilian? Então, eu comecei... Na verdade, eu sou uma metamorfose ambulante, né? Eu já trabalhei em várias coisas. Eu comecei fazendo publicidade, depois eu fui pra moda, e depois da moda eu comecei a notar, assim, essa movimentação em torno de chocolatiers, Aham. né? Que não era uma coisa comum no Brasil, e começou a aparecer lá por São Paulo Sim. e tal. A gente acha que comia chocolate antes, né? Tem isso, verdade, verdade. É. E aí eu fui em busca disso, eu fui correndo atrás disso e tal, gostei, fui meio autodidata, comecei a fazer em casa. Tá, mas tu tá ainda acelerando, espera um pouquinho. Tá bom. Tu estudou moda ou publicidade antes? Os dois. Os dois, onde é que tu Os estudou? dois. Eu fiz na FURB, eu fiz publicidade, depois no Senac eu fiz moda. Fez as duas E no faculdades Senai. integrais. Não foi uma faculdade. Do Ah, tá. Senac foi... era um curso técnico, né? Entendi, legal. Curso técnico. Mas eu sempre fiquei na parte da criação, em tudo que era área era sempre criação. Entendi. E né? durante que tu estudava, tu já trabalhava nas áreas correspondentes que tu estava estudando? Não. Trabalhou com publicidade? Publicidade, sim. Só que daí pra mim foi um baque porque não era aquilo. Não era aquilo. A faculdade é uma coisa, a realidade era totalmente outra. Geralmente não gostei. Não gostei. Durou Geralmente pouco o é. encanto, Durou então. pouco, quebrou o encanto, aí eu fui pra moda. Porque, na Uhum. verdade, meu pai tinha uma empresa naquela Legal. época de moda. Eu falei, tá, vou trabalhar lá, vou fazer o curso de moda. Faz sentido? Né? Trabalhei um pouco ali com ele também. A empresa acabou não dando certo e eu continuei, dei aula no Cefet, em Jaraguá do Sul. Legal. Uhum. E quando eu tava começando... Eu era uma professora substituta, então eu tinha 2 anos ali para trabalhar, né? Uhum. E aí foi mudando umas regras do MEC e tal. Aí eu tinha que ter uma faculdade de moda para dar aula. Eu falei, não quero mais fazer Complicou. faculdade. E o que te chamava atenção na moda? Além de, né, teu pai ter essa carreira A e te criação, a moda é incrível, né? A história da moda é incrível, é tudo... Cara, é muito maravilhoso. Eu sempre adoro a história, eu adoro ir lá buscar, assim, as origens e fazer as pesquisas. Eu fiz pesquisa de moda muito.
A moda acho que foi uma das primeiras indústrias a usar os influenciadores, né? Antes de existir Sim, essa com influência, né? A bolsa da Louis incrível. Vuitton, me lembro daquela Hermès, tudo era alguém que usava esse uso, chamava Sim. atenção, parecia uma fotinho de uma jornal. E Acho é isso muito muito, e legal. é muito antes disso, né? Assim, é uma coisa das civilizações, Total, né? verdade, verdade. Historicamente, o tipo de sapato que um rei podia usar, que a plebe não, né, não podia usar Sim, os igual. significados de Aham. cada peça, tinha É muita muito coisa. legal. Moda é muito E o legal. quanto vamos lá, a gente vê filmes, né, a moda, e quanto aquela roupa remete àquele período, né, exatamente como tu Aham. acabou de dizer, né, Ou tem até muito a ver com, personagem, né? ou Às até o vezes, personagem, né. Sim, tem aham. muita Essa coisa. parte de fazer as pesquisas, de ir a fundo no assunto, eu sempre gostei muito, Legal. sabe? Então, em moda, para mim, era encantador. Na época que eu dei aula no Cefet, lá em Jaraguá do Sul, eu sempre fui uma pessoa meio diferente, assim. O que que tu quer dizer com isso? Uma pessoa estranha. Eu fazia teatro também naquela época que eu era Sério? professora de moda. Caramba. Então, no teatro, eu busquei muita coisa do teatro e joguei ali pra época dar que eu aula. era professora, né? E era engraçadíssimo. Daí eu jogava as carteiras tudo pro lado, mandava sentar no chão. E aí, vamos fazer então Professora um perfeita. relaxamento. E daí eu botava música muito alta e os professores iam lá e ficavam espiando na janela. O que essa Essa louca tá fazendo? Todo mundo jogado no chão. Na realidade, todo não mundo houve bravo. nada do MEC, tá? Foi a própria escola começou, os professores se reuniram e disseram, ó, cria qualquer dá regra mais nova esse aí, negócio. só tira a doida daqui. Mas era muito legal. E aí a gente fazia, eu trouxe do teatro para moda um evento que a gente fazia em cada semestre, que era um baile mudo. Era um baile mudo. As meninas, Quando elas fala mudo, sem som, sem Sem som falar. de voz. Sem Ninguém falar de podia voz, tá, falar, mas tá. tinha Sem falar. música. Então, o que que acontecia? Elas tinham que buscar todas as características da época daquele evento. Ou seja, a gente trabalhou a Frida Kahlo, a gente trabalhou anos 60, a gente trabalhou cabaré, uma vez Nossa. anos 20. E o outro foi baile de máscaras, né? Que Foram massa. 4 eventos. Era muito legal, a diretora lá de Floripa vinha, ela sempre queria participar também. Que legal. Então, elas tinham que mergulhar naquele universo, tinham que viver aquilo, elas tinham que buscar referências as mais profundas, e elas tinham que montar o cenário, tinham que fazer tudo, tinham que vir a rigor, né? Tinham que escolher a trilha, tudo, tudo, tudo. Ali, eu falo elas porque sempre tinha A maior menino, às parte vezes era não mulher. tinha ali no grupo. Então, elas tinham que fazer tudo, tinham que mergulhar nesse universo, trazer para esse dia, e no dia era só expressão corporal. Que E loucura. tinha que se expressar como daquela forma. E era engraçado, porque tinha gente que não conseguia só fazer... Não pode. É que, né, é quase como sei lá, uma parte da gente falar, Mas E uma né? parte ia, e era importantíssima. lindo, Uma era parte lindo. importantíssima. Era lindo. Não, eu nunca. Tem que ser amordaçado, É difícil. E, complicado. até quando tu falou agora, me soltou um insight gigantesco, né? Eu acho que tem tudo a ver o teatro com o professor, né? Eu acho que o professor lá dentro, cada vez mais ele tem que, de alguma forma, chamar a atenção, Sim. né? E o teatro te dá essas ferramentas, né? De poder misturar, ajustar, como conversar com a plateia, que né? Os jovens de hoje, que cada vez mais tem essa dificuldade. Eu sempre falo Acho assim, que sem querer, tu fez uma super inovação. o meu primeiro dia de aula eu me senti um pedaço de carne e um monte de leões ali. Eu falei, eu vou ser devorada por eles, o que eu vou fazer aqui? Imagina. E foi muito legal, foi tão legal, esse esquema de fazer esse negócio de mergulho enfim, Nos temas, né? nos temas ali que a gente escolhia, foi tão legal, eles gostaram tanto que quando eu tava para sair no meu último semestre ali, eles fizeram um abaixo-assinado porque eles queriam que eu ficasse. Legal, olha. A próxima turma queria que eu ficasse, porque eles Viu, ó, queriam foi o fazer Mac esse mesmo, ó. evento. Foi o Mac. Foi o Mac, Mac, seu né? falador. Então a gente já sabe Os que a gente tem que alunos, os destruir. professores, eu não posso. Não, eu tô falando não dos alunos, falando Dos dos professores. professores, tá bom. Porque se tem um negócio que incomoda é quando alguém tá fazendo algo que é melhor Tá fazendo que a gente. sucesso, né? né? Quando alguém tá fazendo Isso, sucesso. Ainda mais é. quando o lugar é muito tradicional, né? Pior ainda. Quando fica muito popular, Exato. já começa a olhar atravessado. Pra mim foi uma experiência assim demais, sabe? Era Legal. muito E não legal. pensou em continuar dando aula, Lilian? De vez em quando eu dou uma volta um pouquinho, assim, eu dou um curso de chocolate. Eu ia e falar tal, isso. aham. Eu gosto, adoro, eu gosto. Se tu gosta tanto de moda também, como tu falaste antes, que é apaixonada, eu te vi falando, brilhava os olhos quando tu falavas de Pela moda. história, aham. Por que mudou? Por que saiu da moda? Eu não sei, eu acho que são ciclos que se fecham. Metamorfose né? ambulante, como tu disseste antes. Era o momento de virar. Tu se percebe assim, Ciclos. mudando esse ciclo?
Sim, Começa a reclamar, às vezes, daquilo, me começa dá a uns sentir. desesperos, às vezes. Ai, será que tá chegando? Será que eu tenho que mudar de novo? Teus sócios Será que eu sabem tenho disso? Eu ia perguntar isso. Porque, né? É bom, ó. Perigoso, Eu tenho um né? sócio, assim, que ele tem um ciclo de 2 anos. Antes de ser Não, sócio esse dele... ciclo é muito pequeno Não, dele. por isso que eu digo, né? E antes de ser sócio dele, eu fiquei sócio dele ano passado. E aí eu falei, cara, eu te conheço há uns 15 anos, eu sei que teu ciclo acaba em 2. Uhum. Com 1,5 a gente tem que se reinventar. Mas eu acho Porque que é é essa isso, questão do né? reinventar, assim, o que eu sinto muita vontade agora, até invento uns projetinhos que nunca saem do papel, quem sabe uma hora sai, é o voltar para esse negócio de arte, sabe? O negócio da arte me faz muito bem. Então, em algum momento, não quer dizer que, não quero mais a Cosper. Não, mas em algum momento eu tenho que encaixar. fazer Ou eu paralelo. encaixo dentro da Cosper, ou eu Total, encaixo na minha vida como um hobby, né? Uhum. Então, mas assim, eu venho muito me policiando pra não desistir, entendeu? Sim. Porque eu desistia muito fácil das Sim, faz coisas. sentido. Pra mim era tudo muito, não quero mais. Vou fazer outra coisa. Não quero mais, vou fazer outra coisa. Talvez porque eu ainda tinha o respaldo dos meus pais. Sim, aí, sim, né? claro. Aí quando a chave vira, quando tem o teu filho, quando tem a tua Quando os casa, boletos não começam é? a aparecer com o teu Bem nome, isso. tem uma coisa que muda, Fica né? sério, não é? O Quando os negócio boletos fica aparecem com o teu sério. nome, eles mudam a tua vida. Eu tô perdendo cabelo achando que é de pós-Covid, é nada. São os boletos É que tem que boleto, pagar. é. Maturidade chama boleto com seu nome. Bem assim. E aí, Isso. quando tu começou a perceber e fazer essa mudança pro chocolate? E eu acho, baseado no que tu tá falando, que no começo foi muito, assim, de amador, assim. Tipo, eu tô Super. fazendo esse chocolate, talvez... muita gente faz, assim, chocolate ou Sim, pipoca muita ou gente qualquer faz. coisa, assim, É. pra vender. Foi um pouco disso, não? Foi super Explica amador. passo a passo como foi isso. Eu tava ali no meu último semestre, no Cefet. Se quiser né? levantar e fazer um teatro, Não vai ser eu seguro o necessário. microfone. Ali pelo último semestre do Cefet, tinha uma amiga minha que dava aula lá também, a Patrícia, e ela ia comigo, né? E eu ia testando em casa, eu falava, tu é a minha cobaia. Ela adorava ser a minha cobaia, né? cara. Ela ia no carro comendo trufa, de menta, de Meu amarula, Deus, isso, pensa, aquilo. Deus Aí eu do livre, falava, o que amado. tu acha? É Sonho de bom? consumo, você é cobaia. Ela falava, é muito bom. É, É bom, pode trazer sempre, adorei ser tua cobaia. Foi a minha primeira cobaia, foi a Patrícia e os meus pais, né? que legal. Então eu ia fazendo em casa, mas da forma mais simples possível, Fazer o sabe? que exatamente? Coisas Trufas, que tem como na tu falou? loja até hoje, Tá. tu acredita? Que Os legal. cakes, por exemplo, que são as bolachinhas banhadas no chocolate, coisa mais simples que Uhum. tem e é o que mais vende na loja até hoje. Eu Caraca. comecei fazendo em casa. Por acaso, assim, era o que tinha lá em casa, eu joguei ali dentro, fiz e, ficou sensacional. Geralmente é por acaso, né? Lembra do biscoito do... Dos biscoitos, né, Esqueci o nome. da Fibrato. Da Fibrato. Obrigado, Ele Mari. queimou os biscoitos. E ficou aquele E ficou bom? crocantinho, Ficou que é uma crocante, delícia. ficou É uma o delícia, gostoso. né? Ficou bom. Muito bom. Doido isso, cara. Pensar que algo que deu errado, deu muito certo. E em casa, dessa maneira amadora, tu começou sozinha ou já tinhas Sozinha. sócios? Algum? Não, sozinha. No começo, uma amiga minha quis ser sócia, mas era tão amador que ela vazou. Ela olhou e Ela falou, falou, não, tá pensou, muito é isso aqui? amadora. Não, tô fora. Não, tem que dar dinheiro. Ela já queria vender o carro. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não, tem medo, Não né? me compromete, que desespero. Eu tive sempre, assim, um problema muito sério eu acho que de baixo autoestima, assim, de medo. Eu tinha tanto medo Sei de dar bem como é. Eu tinha muito medo de ir trabalhar em algum lugar. Eu acho que eu tive muito trauma, assim, sabe? A maioria dos lugares que eu fui, ou não me pagavam, ou não me registravam. Ou não... Meu Cara, Deus. sério, eu fiz uma vez uma lista, eu acho que deu mais de 9. Caramba, sempre dava problema. Só dava problema. E daí aquilo foi me travando. E eu não quis mais sair de dentro Sim, de casa, mas eu lógico. queria fazer alguma coisa. Então, meu pai, ele é uma pessoa ele era empresário. E eu meio que fui indo por esse caminho, assim, né? E eu sempre falei, eu não quero ter empresa. Porque ele tinha uma empresa de transformadores. Aí tu entrava lá, era... Sabe, querido, não era aquela coisa com cheiro de óleo. Era ruim. Sim. Eu não gostava A tua dessa imagem sensação. de empreender era uma imagem ruim, não era uma imagem boa de empreender. Era. E eu Faz falei, eu sentido. não quero empresa. Eu sempre Sim. tive isso, assim, não quero empresa. E geralmente, às vezes, nossos pais reclamam quando chegam em casa, né? Tipo, pode estar tudo indo bem, mas eles sempre, às vezes, quando chegam em casa, eles começam a reclamar, mas aquilo tá ruim, ou aquele cara me encheu o saco hoje. Às vezes a gente recebe só a parte negativa do empreender, né? Às vezes é muito isso, bom, só verdade. que eles carregam pra gente, às vezes, a parte só ruim, né? Sim, então eu fiquei por muito tempo,
fiquei assim, encrustada. Trancada em casa mesmo, eu tinha medo de sair, de botar a cara pra fora. Tinha medo, achava ridículo mandar currículo. Ai, não vão gostar, não vai ser bom, não sei o que, não Já sou bom achava em, que não ia- sou bom em nada. Eu vou te Eu fazer achava uma que eu não era pergunta que boa em vai te nada. ofender na pele, mas Vai, me eu sou choca. conhecido por chocar as pessoas. Então, isso não tem a ver, às vezes, com o teu cerco social, Pode ser. um pouco, assim, meu Deus, eu não tô falando mal do teu cerco social, mas às vezes as pessoas nos cobram de forma, como é que é? Não ativa, mas passiva, de às vezes tu não ter acontecido várias coisas que te bloquearam e tu tem medo de fazer algo e ser ruim. Tem isso a ver, não? Talvez tinha, não? Eu acho que é muito mais comigo. Acho que era Entendi. muito mais comigo mesmo, assim, de não acreditar em mim, de não achar que era capaz, de se achar ridículo, de medo do que os outros iam falar, Ah, sabe? Entendi. Era interno mesmo. Eu acho que sempre foi. Aham, sempre Esse medo foi. do julgamento, Do meu Deus, julgamento. tem muita gente que Aham. tem esse problema, né? Eu, às vezes, tenho isso também. Querendo ou não, é difícil, né? Meu Deus, a gente vai postar uma coisa Tá e expondo, fica aquela né? na situação de se A expor gente aqui, e, né? e tu se abre ao ponto de dizer, cara, falem mal, né? A maioria das pessoas não faz isso, né? Ou faz muito pouco. E a história do empreender que também é a mesma coisa, de uma forma diferente. Tu tá se abrindo ao ponto das pessoas poderem falar mal do teu Exatamente. produto, falar mal do que tu faz. Ainda mais né? em época de rede social, né? Não, agora mesmo todo mundo é crítico de alguma coisa, É, né? é verdade. Todo Crítico mundo. pra Todo- ruim sempre, né? Isso, Todo mundo ninguém sabe de bem, todos né? vão lá pra falar bem. São todos especialistas. E como é que tu se encontra empreendendo pra fora, né? O que te desbloqueou pra isso? Eu acho que chegou um momento que eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou fazer e é isso. Ponto final. Ponto. Então, o que aconteceu? Meu pai tinha umas máquinas que tinham sobrado ali da empresa, né? Da empresa da malharia. Uhum. E foi engraçado, aquelas máquinas estavam lá paradas numa sala lá em casa e ninguém usava. Ele foi viajar. Falei assim, quer saber? A minha prima estava procurando máquina de costura. Eu falei assim, quer trocar comigo? Eu te mando essas máquinas de costura, tu me dá uma derretedeira e um ar-condicionado. Ela assim, o teu pai vai matar a gente. E ele quis mesmo matar, porque a máquina valia muito mais, Muito óbvio. mais do que um ar-condicionado e uma Ela chegou lá, Mas derretedeira. ela dá uma parada, ela levando as 3 máquinas embora e falando, meu Deus, o tio Lindo vai matar a gente. Meu Deus do céu. Falei, leva, só traz as coisas pra mim. Comprei uma mesa de mármore, montei o negócio lá nessa Dentro de sala, casa? dentro de casa, e comecei a fazer. E começou aí. Aí eu me estressava muito, eu falava, não quero mais. Cara, e alguma coisa sempre me puxava de volta, sabe? Aí eu guardava dinheiro, ia viajar, não vou mais trabalhar com chocolate. Aí dava perto do passo, todo mundo, tu não vai fazer? Faz aqueles queques, é tão gostoso, não sei o quê. Eu começava de novo. Então, até que um dia, a Júlia e o Marlon, que são meus sócios agora, Conheço o Marlon. Conheço a Júlia, eles foram meus vizinhos. Ah, é? O Marlon entrou no Empretec e ele falou assim, ó, quer ser a minha empresa? Vocês se conheceram no Empretec? Não, eu fiz o Empretec Ah, bem tá, antes que entendi. ele, mas aí, não, o Marlon e a Júlia eu conheço há muito tempo, são meus Entendi. amigos São de teus amigos já. adolescência, Legal. assim. Então ele falou assim, quer ser a minha empresa? Tu faz os chocolates, eu vendo o lucro todo teu. Claro, a empresa dentro do Empretec. Aham, Massa. deu assim, sim, daí ele assim, se entendi, der a certo, empresa a do gente Empretec. monta a chocolateria. Aí nisso já tinha ouvido, milhões de pessoas já tinham me Sim. oferecido, não sei o quê, vamos montar, não acreditava em mais ninguém. Aham. Falei, tá bom, cara, o máximo que vai fazer, que Vou vai vender um acontecer, pouco eu mais vou naquele vender um momento. pouquinho, o dinheiro é meu, pronto. Então. Falou, beleza, então vamos. E ele ganhou. Então ele ficou ali, em primeiro lugar, ele falou, vamos montar? Vamos contextualizar pra galera que não participou do tem Empretec, gente eu não que sei não. até quando a gente pode falar, mas tipo assim, lá dentro do Empretec tem que se montar uma empresa, então o Marlon que estava estudando, né, no Empretec, chamou ela pra poder ela ser a sócia dele durante essa empresa. É, porque né, durante nesse o momento. Empretec, o Empretec dura o quê? 6 dias, 7 É, dias? É uma imersão, agora 7 são dias. 6. É uma imersão É. de 6 dias, Exatamente. onde você tem que No empreender. Sebrae. Você tem que, do Sebrae, onde você tem que empreender, ou seja, tem que criar uma empresa, gerir, em 6 dias tem que fazer, Além de convencer outras coisas que acontecem nesses 6 dias. Exatamente, né? exatamente. É, porque é uma imersão É uma mesmo. imersão, Fica ali né? quase 24 horas por dia Tá pensando que nem naquilo. cachorro. E aí o Marlon, Eu- o Marlon, que é o teu sócio, estava na Empretec, precisava fazer uma empresa rapidinho, Fictícia. a fictícia, né? Aí te chamou para fazer isso, porque ele já sabia Isso. que estava se produzindo, né? Aí foi até engraçado do jeito que aconteceu, porque a Júlia que contabilizava, e aí o que aconteceu? Ele vendeu um tanto e no final ela não contabilizou, acho que 6 pacotes. Mas se ela tivesse colocado esses 6 pacotes na conta para entregar lá para eles, ele teria ficado em primeiro. Ele ficou em segundo, na verdade. Só que assim, eu sei que a gente ficou em primeiro. brinquei. Eternamente eu sei. Eu sei que a gente ficou em primeiro. Assim, vamos montar? Aí me deu Deve aquela ter coisa, eu dado falei, cara, é verdade? Deve ter dado um friozinho aqui, né? Tá, vamos.
Aí ele pegou uma sala que era atrás da casa da mãe da Júlia, montou, virou a cozinha. Eu só acreditei no dia que tava prontinha. Daí eu olhei e falei assim, aconteceu, agora aconteceu mesmo. No, no processo ali, na montagem da cozinha, ainda tava assim, ai, não vai, não Tu vai. ainda vai tinha dar certo aqueles esse bloqueios e alguma coisa vai dar errado. Até hoje. Entendi. A gente sempre tem, a gente tem que trabalhar Verdade, sempre verdade. essas coisas. Todo dia a gente tem que acordar olhando pra nós e falando alguma coisa no espelho, né? Uhum. Não, vai que dá. Verdade. Claro, hoje Sim. é aquela história, né, do conhece-te a ti mesmo. É verdade. A hora que tu começa nesse processo, as coisas mudam muito. Concordo 100% Muito, contigo. muito, muito. Concordo. Então, a partir daí, A partir daí, teve uma mudança bem grande. mas aí foi a cozinha, ou já era loja? Não, ainda não era loja. Era Daí cozinha. foi quando começou esses 3 anos que a gente fazia só por encomenda. Porque eu Legal. já fazia só por encomenda em casa. Uhum. Mas era muito pouquinho. Profissionalizou o que tinha em É. casa, no fim das contas era isso. Eram meses que não entrava nada, tinha meses sim. que entrava bastante, né? Então, ali continuou mais ou menos assim, sabe? Era bem Entendi. devagarzinho também. Daí o Marlon falou, olha, Lilian, ou a gente dá um passo pra frente, ou... Ou para. E aí, nisso veio uma pessoa que investiu, Que legal. e aí aquele investimento ficou 6 meses parado. Aí ele assim, vamos usar esse dinheiro pra fazer alguma coisa, ou a gente devolve. Aham. Deu assim, não, então vamos. Aí, nesse meio tempo, a gente procurou um monte de especialista, E eles esse falavam... investidor de fora, era do círculo ou era um cara totalmente aleatório? Não, era o meu pai. Era do círculo. Porque o meu pai, Ah. ele sempre falava, o dia que for o dia certo, o dia que eu souber, eu vou investir. Eu ia Só que dizer, ele não- ele só que- foi bem inteligente, O meu pai é um porque cara ele super esperou, inteligente. ele podia ter feito isso bem no começo, ele E não teria dado fez. certo. Exatamente. Então, É que assim, no- eu tinha uma mágoa muito Conhecer grande. teu pai, Por isso que a troca das máquinas pelo ar-condicionado tem Total. seu benefício, né? Uhum. Teu pai provavelmente ficou bravo com aquilo, né? Mas por dentro ele ficou feliz? Sim, não, Porque depois- ela, não, e depois- ela foi Tomou lá a e iniciativa. exatamente. E quando deu resultado mesmo, aí Total. ficou E mais aí, o feliz que ainda. aconteceu? Eu tinha muita mágoa com ele, porque ele ajudou meu cunhado, meu irmão, minha irmã, e não me ajudava. E sempre falava que ia ajudar, ia ajudar, ia ajudar. E eu ficava naquela expectativa. Eu falei, cara, quer saber? Não Vai mais ajudou, rolar. não é o Marlon, Não é a Júlia que vão vou ajudar. ficar que não sei o pensando quê. que vai vir. Né? E daí, quando ele viu que realmente o negócio estava funcionando, e o que acontece? Eu sozinha não teria conseguido. Eu sou uma pessoa de humanas, eu não sei de entendi. finanças, eu não sei Entendi. dessas coisas. A parte administrativa financeira Então, não é o assim, teu game. fez um tripé perfeito quando entrou Legal. a Júlia e o Marlon, sabe? A Júlia, ela é de vendas, o Marlon, ele administra como ninguém. Nossa. Ele é um cara que sabe desenrolar tudo que é burocrático. Cara, a primeira coisa burocrática, eu caio fora, eu saio fora, eu não sei. eu Tirar não o vará consigo, aqui, não isso, sei. não quero mais. Né? Então, Tô assim, contigo, eu odeio também. toda essa parte que eu precisava, eles chegaram para suprir. Então, a partir daí, o que eu tinha no papel, eu botava no papel, saía do papel. Porque daí eles faziam essa movimentação para mim, faziam sabe? acontecer. Como é importante essa complementaridade. É né? muito importante. Cara, se tem uma coisa que eu tirei do Empretec, porque eu tava falando pra Maria no começo, eu sou o peixinho beta, né? Entra aqui, sai aqui, adoro. Se tem uma coisa que eu não esqueço do Empretec, é isso, cara. Tu não consegue fazer sozinho. Aham. Tu tem que ter a tua rede de contatos, tu tem que ter as pessoas que vão te dar suporte naquilo que tu não consegue fazer, Sim. senão não sai do lugar. Então, assim, pra mim foram anos em casa, sabe? Penando, esperando, pai, não vai ajudar, não vai ajudar, não vai ajudar, não. E ele sempre muito... Não, ele é um investidor extremamente assim, competente, né? Porque, cara, esperar dentro da tua casa é difícil, né? Quando é tua filha, é mais difícil ainda. E tava certíssimo Tava ele. certíssimo. Tava certíssimo ele, porque ele Ele ia esperou jogar teus dinheiro tombos fora. até a hora que tu ia acertar. Ele ia jogar dinheiro fora. Eu ouvi a Laís falando, né? Tu não tá pronta, tu não tá pronta ainda, né? Tem que sofrer mais. Bem isso, e é exatamente isso, tem que sofrer mais. Porque é ali que a gente vai aprendendo, né? Então, assim, quando entrou a Júlia e o Marlon, eu falei, cara, agora fez totalmente sentido. Eu não conseguiria sozinha. E esse dinheiro do investidor foi pra loja daí? Foi pra loja. Entendi. Daí foi pra loja. Daí, então, o que aconteceu? A gente chamou um monte de especialistas e tal. No que a gente vai, no que a gente foca. E daí, tudo que eles falavam, eu falava, não. Não aceito. Não quero, acho que não é isso, não é isso, não é isso. Aí, um dia eu sentei com os dois e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte. Agora, fecha os olhos e me fala o seguinte, o que vocês querem? Sem pensar em lucro. O que vocês imaginam para... Era Clube Chocolateria antes, né? Aham. O que vocês imaginam do Clube Chocolateria? A Júlia falou assim, eu queria um cafezinho pequeno, uma coisa pequenininha. Cara, foi incrível. Foi numa quinta-feira, a gente expôs o que a gente queria. Eles Eu queria uma queriam a mesma chocolateria coisa. pequenininha, com café, não sei o quê, assim, uma área verde, não sei o quê.
Na semana seguinte, um amigo nosso procurou a gente e falou: cara, a gente tem um espaço assim, assim, é jogo do bicho ali, bate polícia, não quero mais. Aí ele assim, eu imaginei chamar Mas deu vocês. certo. O jogo do bicho é um lugar que deu certo. Eu imaginei chamar vocês pra botar uma chocolateria. O que vocês acham? Meu Cara, Deus do universo? céu, Foi o que universo. loucura, né? Que loucura isso. E eu falei, é mentira. Fui lá jogar no bicho. Ah, Eu fui lá com uma saia neon cor-de-rosa até mentira, aqui qual que é o embaixo. bicho da mentira? Tem não algum sei, bicho da não mentira? sei, Não. Não lembro. Eu cheguei lá com uma saia neon, daqui até aqui no pé, assim, né? Eu quero jogar no bicho. Foi lá A mulher mesmo. olhou assim pra mim, né? Daí tinha uma outra com um cigarro, com uma cerveja na mão, jogando lá na maquininha. Ela olhou assim pra mim. cena de Não filme. entra nessa, querida! Eu falei, Tô presa aqui há 14 bom. anos. não entra nessa, querida. Ela veio assim pra mim. E eu lá só espionando, né? Olhando como é que era Já o espiando o espaço e ambiente. tal, não sei o que. Elas já estavam sacando que eu não tava ali Não- pra aquilo. Não tinha nada a ver, né? Aí um tempinho depois, uns dias depois, eles tiraram elas de lá e tal. E aí a gente entrou. Que bacana. E é a Cosmar ali. É esse Uhum. espaço onde a gente tá agora. E, cara, do jeito que a gente botou no papel, saiu do papel. E a gente teve pessoas incríveis no processo. A Laís, o Guilherme Rostins, a Nádia, que era a nossa fotógrafa. Cara, a gente teve uma equipe tão incrível. As meninas da arquitetura, era todo mundo trabalhava ali no off, no Oficina Café. Ah, legal. Na oficina. Cara, tão legal. Foi tão legal que tudo que a gente colocou na ponta do lápis, o negócio saiu perfeito, assim, saiu do jeito que a gente queria. Isso é difícil, é raro, né, acontecer, né? Porque geralmente um começa a culpar o outro porque não deu certo. Não, deu muito E a certo. galera se Deu conectou. muito certo. O que a gente queria tá ali. Que legal. E aí, nesse momento, vocês têm que pensar em marca, né? Aham. Porque como é que nós Era o vamos clube ainda. chamar? Clube da Chocolateria Era seria? Clube Chocolateria. Só que era Como é que muito foi essa difícil votação? registrar esse nome, porque tinha Clube Chocolate, tinha milhões de coisas. E tudo que envolvia o nome chocolate podia ter processo depois. Uhum. E daí a gente chamou o pessoal do branding, né? E aí foi muito legal que ela fazia, a Laís, ela fazia testes com a gente em separado, Que legal. né? E depois juntava as respostas e ela falava, ó, vocês têm em comum isso e aquilo. Então vamos pensar no nome. Aí ela veio com 2 nomes. O primeiro nome eu dei risada. Eu falei, não, esse jamais. O segundo ela falou Cosbar. Daí eu, o que significa Cosbar? Precioso. Ah, Olha, Aí ficou Cosbar Chocolates e Amigos, né? É o nome da Cosbar. Por causa da nossa amizade de longo tempo. uhum. E o Cosbar por ser precioso. As pessoas que sempre compravam antes com a gente, compravam para presentear. Então era como se fossem assim... Cara, era uma coisa uma preciosa. joia, Uhum. assim. É como se fosse uma joia. Não era um chocolate, era um presente. Era um presente, sempre foi. Então, a maioria das vezes que a gente pegava encomendas, ou era para presentear, ou era para uma festa, ou era alguma coisa assim. Então, sempre foi muito precioso, Legal. sabe? Fechou totalmente o nome com Isso. aquilo que já era. Isso. E a gente queria alguma coisa que remetesse também à nossa cultura alemã, né? Aham. Cosbar é alemão. Ah, é alemão. É alemão, Eu ia perguntar aham. agora, que eu não imaginei. E pra gente, assim, foi tão legal quando a gente viu as ideias saindo do papel e ficando ali perfeitas, sabe? Quais são as maiores dificuldades numa chocolateria? O que é a fabricação, é a venda, é o marketing, É o calor de é o Blumenau. calor de Blumenau. Tudo isso que tu é. falou. Tudo isso e mais um pouco. Tique. Tudo isso. Mas tudo isso incomoda no dia a dia, de certa forma. São várias coisinhas que a gente vários leõezinhos que a gente vai matando por dia ali, né? Mas cara, dá certo. Dá Massa. certo, assim, a gente trabalha bastante, a gente se dedica bastante, a gente sempre faz de coração. A gente tem uma relação muito legal entre a gente, dentro da empresa, na loja, entre as outras chocolaterias. Legal. Tem algumas chocolaterias que a gente não sente a mesma recíproca, mas tem outras, assim, que é como se fosse junto com a gente, Legal. sabe? Uhum. Entre vocês, assim, eu queria um pouquinho dessa história. Vocês eram amigos, Uhum, né? E vocês viraram sócios. uhum. Isso Amigos de É um época de perigo. balada? É um isso perigo, nem né? sempre é uma boa opção, É que nem né? família. Eu acho que no caso ali se encaixou até porque vocês tiveram histórias, a história profissional foi antes mesmo de, no fim, virarem sócios. Como é que foi, como é que é hoje no dia a dia? Foi engraçado que a primeira vez que a Júlia falou, ela botou pra fora essa vontade de investir, assim, de fazer um negócio do chocolate. Ela tava com o Henrique, o primeiro filho dela, né? Ele era prematuro, tava lá aquele coisinha minúsculo no colo dela. Eu tava Meu. visitando ela a primeira vez, e ela pegou e falou assim: cara, se eu tivesse dinheiro, eu investia em ti. Eu faria uma chocolateria contigo. E isso
lá, o Henrique tem 13 anos agora, né? 12 Meu, anos. isso foi Meu lá Deus, atrás. nossa. gente. Aham, aham. E aí, quando o Marlon entrou no Empretec, tudo aconteceu e Sim. tal. E sempre foi muito legal, assim, eu e a Júlia, enfim, né, duas mulheres, às vezes a gente dá uma acirrada, assim, mas o Sim. Marlon é o equilíbrio de tudo, Entendi, sabe? entendi. Então isso é muito legal, porque a gente sempre acaba se entendendo, Uhum. né? A Júlia, ela é a mais exata dos três, Legal. eu sou a mais o de humanas ali Uhum. dos três, e o Marlon, ele é o equilíbrio, ele tá entre os dois, Entendi. sabe? Então dá muito certo, dá muito Ela certo. falando isso, põe o nome do Marlon lá, é da Quadrotex, né? É da Quadrotex. Põe o Marlon da Quadrotex. Maria? Maria? Põe o Marlon da Quadrotex lá pra eu chamar ele, porque eu esqueci completamente de chamar ele. Ele é muito gente boa, ele é Aham, muito. ele é mesmo. Ô, E Lili, a mas Júlia também. eles continuam sendo amigos ou são só? Sim. Excelente pergunta. É, porque, né, daqui a A pouco, gente- daqui a Não, pouco a gente a não coisa... se fala fora do. Não, e às vezes não é nem... Às vezes é sem querer, né? Total. A rotina vai Claro. transformando essa amizade numa sociedade só e acabou. Daqui a pouco E é esquecer. normal isso também. Não, pode acontecer, Total, pode acontecer. normal. A Por isso que eu gente tem perguntei. o mesmo grupo de amigos, então, Uhum. assim, é tranquilo. Tem Na né? momentos em que Não- só se fala de amizade, vamos dizer assim, Na papo de amigos. execução, está você e a Júlia? Ou não? Só você? Na execução, no business em si. Quando eu falo no dia a dia. A Tá. Júlia, ela fica mais na loja, ela é Tá. da parte de vendas, né? E eu Aí. fico mais na criação. Fabricação. Então a A- Júlia também tá na operação. Tá na operação. Os Sim, três estão na legal. operação, né? sim, Não, aham. porque o Marlon. Não, o Marlon não. Ah, o O Marlon não. É mais eu e a Júlia Entendi. mesmo. Legal. Então eu fico mais na parte da fábrica, coordenando, criando. A fábrica é no mesmo lugar? Não, a mesma fábrica casinha? fica na rua São Paulo Aham. e a E loja quantos ali no trabalham centro. contigo na fábrica? Na fábrica tem 4 meninas. Ah, que bacana. Tudo mulher. Tudo mulher. Que mano. Difícil. E geralmente deve ser homem, né? Porque tem a história da mulher ter a mão quente e o homem frio, né? Por causa do Não, mas não tem é nada que a ver ali isso. a gente tem um Não monte de tem, ar-condicionado, porque fica todo sushi mundo... man é só homem, por causa da mão fria. já ouvi Ah, é? falar. Eu tenho uma prima que é sushi. É? Sushi woman. Mulher- É. É, sushi woman. Então E funciona são 4 também. mulheres e mais você. 4 mulheres mais eu. E como é que é esse processo de criação? Porque não é assim. Nem sempre Como- funciona. Boa, excelente. Nem sempre funciona. Porque, na verdade, para tu criar, tu tem que estar tranquilo. E não é assim, né? A realidade do empresário não é estar tranquilo. Tu tá sempre ali com a batata quente na Sim. mão. Então, tem hora que não funciona. Tem hora que eu vou lá e falo, Júlia, pelo amor de Deus, me ajuda. Não tô sem ideia nenhuma. O que eu vou fazer para Páscoa? O que eu vou fazer para Natal? E as pessoas esperam sempre uma novidadezinha ou outra. Não é aquela linha que é sempre igual da Cosbar, sabe? Tipo, não é uma linha tradicional que é tudo Vai igual. reciclando, né? Ah, Claro, tem os que já Tem são o ABC, assim, tradicionais, produto assim, que é mas tradicional sempre e não tem sai. que ter um ali Tem no os carros-chefes, meio, vamos dizer né? assim, como aquele banhado de chocolate que tu Esse serve. sempre tem, aham. Então, Isso assim, não vai mas sair sempre do- tem que surgir uma novidadezinha para uma Páscoa, para um Natal. E fica para mim, e às vezes me dá um desespero. Eu falo, meu Deus, cadê minha criatividade? Vai embora todinha, não tem mais. E é ruim, né? Quando a gente quer que uma coisa, né? difícil. Falar em criatividade, principalmente, quando tu quer colocar pra fora, E não vem? aí eu acho que é dolorido. Porque geralmente ela acontece, né? Ela tá falando com alguém, aquela história da resposta, né? Tu tá precisando de resposta, o cara É um fala com processo. patinho de borracha, né? Tu sai, tu resolve que vem a resposta. E a criatividade também é isso, né? Difícil. Principalmente quando a gente fala em ingrediente, quando a gente fala em sabor, quando a gente fala em um monte de texturas. Eu acho que deve ser muito mais difícil. Cara, a criatividade ela vem de vários lugares, assim, sabe? Às vezes eu vejo uma receita, eu transformo aquela receita em outra coisa. Às vezes um Legal. cliente fala, ai, Lilian, por que tu não faz disso? Boa ideia, eu vou testar. Daí eu testo. Às vezes uma funcionária fala, por que tu não faz disso, sabe? Teve uma que foi engraçado, que era da trufa de laranja. Eu falava, cara, eu nunca vou botar laranja em chocolate. Eu acho Cítrico, né? horrível. Eu chocolate. adoro. Eu acho horrível laranja no Eu acho que Eu chocolate. lembro de ter comido, mas Não que também eu adoro, tenho mas essa eu acho impressão de ser ruim. E aí, ela falou assim, eu vou te fazer gostar. Ela fez em casa e trouxe, eu comi, Meu eu falei, Deus. cara, é muito bom, ficou muito bom. Dela ficou muito bom. Eu falei, vamos adaptar essa receita. Então a gente cobre com 70 e não sei o quê, pra não ficar tão doce, e é uma das que mais vende, a trufa de laranja na loja. E é maravilhoso. Essa eu não experimentei. eu tenho que Porque a gente experimentar. tem na cabeça aquele negócio da caixinha de variedades de bombons, Aham. tu pega um que é totalmente artificial, que é só corante, Sim, que é sim. só saborizante ali no Sim. meio. E ali não, ali é feito com a casquinha da laranja, é natural, é totalmente outra história. De limão também, limão siciliano, é com, né, infusão, é um negócio mais fresco, assim, né? Um Artesanal, negócio vamos dizer, quase fresco. artesanal, né? São bombons frescos, na verdade, não é uma coisa que dura... Recentemente, Muito Lilian, tempo, né? vocês lançaram uma linha de barras, né?
Barras de chocolate que são sensacionais. Me fala um Isso era pouquinho uma coisa, desse isso era uma produto. coisa que eu queria desde o começo, né? Quando a gente começou a Cosper, eu queria isso, só que era uma coisa mais difícil, mais complicada, que é o chocolate bean to bar, que é o chocolate que é feito, desculpa, a partir do grão do cacau. O que a gente faz? Nós somos transformadores de chocolate. A gente compra as barras e Entendi. transforma no que a gente tem na loja, né? Que são os Vocês bombonzinhos. não Que a produzem o temperagem. chocolate, né? Isso. Então, a partir do ano passado, a gente conseguiu criar a linha de chocolates a partir do grão do cacau. Nisso envolveu a gente trocar de espaço, porque precisava de mais lugar para as máquinas, né? Não são máquinas grandes, é tudo muito pequeno e artesanal ainda, mas já não cabia mais na nossa cozinha do começo, né? Entendi. Então, a gente foi para um espaço maior. E aí, o que acontece? A gente traz o cacau da Bahia, aí a gente torra, a gente moe, a gente coloca na panelinha e transforma com a nossa receita no nosso chocolate. Que É o são... primeiro chocolate autoral, vamos dizer assim, né? É, o primeiro chocolate Legal. autoral, que a gente faz a partir do zero ali, né? Uma coisa que geralmente, óbvio, deve ter ouvido isso milhares de vezes. Nunca pensou em franquear? Como é que tá essa situação de expansão? Existe ampliar, isso na é, cabeça, né? Não só em franquias, né? Em lojas próprias. Isso já ocorreu, esse pensamento? Tá no roadmap? O que Como é está que tá isso? planejado aí pro futuro? Exatamente, é. Porque deve muita gente entrar ali, né? E se depara com... Mais uma vez, eu concordo contigo. O nome tem muito a ver. Parece ser uma joia, né? E quer franquear, né? Como é que tá isso na cabeça de vocês? A gente, desde o primeiro dia que abriu a loja, sempre entram pessoas desde o primeiro dia, tá? Imagino. Isso é uma franquia, Aham. porque ficou tão Muito bem feito. redondinho, ficou Ah. tão legal. É. O pessoal que fez Dá a a impressão mesmo. arquitetura com o branding foi tudo junto. Elas trabalharam juntos, sabe? Eles trabalharam todos juntos, assim. Então, ficou certinho mesmo. Cara, pra franquia ainda não. Então, o nosso próximo passo realmente do ano passado pra cá foi o Bean to Bar, que era uma coisa Tá. que a gente queria fazer. O que que acontece? Os nossos produtos ali, eles têm uma validade muito curtinha, né? Entendi. Shelf life É, bem pequeno, né? então, são bombons frescos. De 20 em 20 dias a gente renova tudo ali. Vende tudo, eu faço tudo em porções pequenininhas, sabe? Então, é difícil para eu colocar isso, sei lá para Balneário, lá para Pomerode. Eu nem sei como é que trabalharia. Mas, enfim, não tá descartado. É uma coisa que a gente pensa em fazer, sim, mais uma loja. Mas antes dessa segunda loja, a ideia era colocar o Bean to Bar para rodar. Porque a gente E já aí tava para com vender todas- em outras lojas, imagina eu. Isso, aí eu consigo fazer volume, aí eu consigo levar para outros lugares, sabe? Até testar, validar numa revenda, né? Então botar em outras Isso. lojas, já né? tá, Colocar. já tá em algumas lojas. Hoje já então, tem isso? Sim, Ah, a entendi. gente já começou a vender em algumas lojas. e teve Aqui em fora, Blumenau. em Blumenau. aham. E foi bacana, assim, a aceitação foi bem legal, sabe? Só que, claro, é um produto novo, se tu vai olhar lá, uma marca X, que todo mundo já conhece, que é boa, do lado da tua, cara, na dúvida eu vou pegar esse, né? Basicamente o mesmo preço. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. A gente vai lá, a gente faz degustação, as pessoas experimentam, as pessoas veem que é um produto de uma qualidade, inclusive, superior àquele e tal. Nunca pensou, assim, uma coisa que sempre me chamou a atenção, essas lojas de moda principalmente, é ter um cross-sell com chocolaterias. Nunca pensou em ter, tipo, sei lá, grandes marcas vendendo o teu produto de forma, claro, obviamente, por causa do shelf life, de forma localizada. Mas nunca pensou, assim, sei lá, uma loja less a less, ter um PDV da Costa, sabe, com os chocolates ali, isso nunca passou pela... Não, essa ainda não nos Massa. ocorreu, mas gostei da ideia. Porque tu tá duas coisas que, né? Uma é a venda, obviamente, mas a outra é tu tá canibalizando a marca do outro, né? Então a marca do outro meio que te valida, né? E isso gera ainda mais valor para a tua marca. A E eu gente- penso que, pô, tem tantas marcas maravilhosas que eu nunca vi acontecer ainda esse tipo de cross-sell. A gente tem um carrinho, que é o Chocowagen, né? Massa. Que foi com ele, inclusive, que a gente começou. Antes da loja, a gente montou o carrinho e a gente participou de várias feirinhas. e Funciona tal. com o calor de 9.000 graus de... Não. Só no O inverno. carrinho chega, mas... Só no inverno e olha lá. E Se olha for lá. num lugar fechado com ar-condicionado, sim. Então a gente participou de algumas feirinhas, a gente aprendeu com tudo derretendo na rua. A gente participava do Volstein bastante. E a gente via que chegava 2, 3 horas da tarde, o negócio não funcionava mais. Desandava. Fechava e tinha que ir embora. Mas a gente Vocês participou. têm ainda esse carrinho? Temos, Legal. temos. Funciona ainda? Vocês tiram ele? Funciona. Se eu tiver um A gente evento, leva. posso Sim, contratar pra... Pode, Legal. É bem bacana, ele é lindo. Anota ali, evento 7 de fevereiro. E ele é lindo, Da ele é uma coisa assim, com aquela... Cara, ele tem uma cara de retrô, é muito massa. fofo. Então, De vez em parque quando- de diversões, assim, aquela coisa bem... de vez né? em quando a gente ainda leva ele por aí. Então, a gente chegou no começo, a gente fazia
não me lembro mais o nome da loja, era uma loja de calçados que a gente levava ali, ela fazia uma feirinha, Que então legal. a gente participava, né? Mas dessa forma, mas não de colocar ali o nosso expositor dentro da loja permanentemente, Eu não. pensei, mas imagina que legal, né? O nome já tem tudo a ver com uma joia, né? Tu botar ali um formato de um PDV de joia, né? Que no fim é um chocolate. Ainda mais, né? A mulher tem uma pretensão ainda maior, eu acho, no consumo do doce, pelo menos é o que eu acho na minha cabeça maluca. E tá aliado a uma marca também super importante, tem esse cruzamento de validade de É uma marca. ótima ideia. Né? Legal. Além das barras, outros produtos vocês revendem já para outras lojas? Não. O Kexo a gente consegue revender também, porque também é um produto que dura mais, né? Uhum. Que são as bolachinhas banhadas. Certo. E tem alguns outros também que dá para fazer, assim. Mas, por enquanto, a gente está na Barra e no Kex. E, claro, agora, no começo do ano, a gente já começou a pensar em desenvolver uma linha de chocolates a partir do Bean to Bar, né? Que seria caixinhas de bombons, coisas assim. E aí o produto verdadeiramente é seu, né? Parece que vai ter uma assinatura sempre sua, em teoria, Sabe do que eu Benchbar, sempre né? tive uma restrição em colocar Ah. para fora, porque eu sempre falava, cara, não é o meu produto Entendi. esse, não é meu produto. A gente transforma, Uhum. mas Sim, não sim. é o meu produto, e hoje é o meu produto. Legal. Então Te dá agora, mais firmeza, agora eu né? tô, né, Ah. desnuda na frente. Faz sentido. Cara, esse chocolate é ruim pra caramba. Ah. Então fui eu que fiz, péssimo, né? E- Ou não, ele é ótimo, tá? E Ele é esse verdadeiramente. chocolate, Lilian, que vocês produzem, vocês só usam na barra ou estão usando nos outros produtos também? Até então, até o ano passado, era só na Barra. Uhum. Agora a gente tá Tá no começando desenvolvimento a- de novos produtos. Entendi. Acabou o tempo, mas eu tenho 4 perguntas para te fazer. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Pode se trocar, ou responder os dois. Isso na vida. Tua vida. Na Não, minha vida. não Tua só na vida, Cuspa. não só na Cuspa. Talvez antes. Cara, eu acho que a minha dificuldade foi mais de aceitação, assim, de Foi tua tipo, contigo não mesmo. tem nada errado comigo, né? Ah, Por que que eu tô achando que não vai dar certo? Óbvio que vai dar Sim. certo, sabe? Mas talvez a falta de alguém olhar pra ti e falar, vai que vai, dá Síndrome do certo. impostor. Isso, total, É. total. É bem isso mesmo, assim, de achar Até que eu não quando sou... dá certo, isso é um problema. Aham. Ai, vai dar alguma coisa errada, tá dando muito certo. Isso é um problema. Que medo, tá Ou dá dando muito tão certo e certo. pensa, tem alguma coisa errada. Tem Vai dar errado ainda, não é possível Qual que que é tá a dando parte certo que o tá tudo negócio. errado agora? Não chegou ainda. É verdade. Sim, É bem isso. eu acho que Essa muito foi a isso, maior mas dificuldade. é eu comigo, assim, sabe? Quem foi uma pessoa que inspira, ou inspirou, ou até um mentor na tua vida? Eu falo em masculino, mas óbvio, né? Uma mentora também. Tu sabe que não me vem agora, sim? Eu tenho... No teatro. Hã? No teatro. Não, eu acho... Eu acho que são muitas pessoas, sabe? Teu pai, eu acho que deve ser Tem um deve papel ser uma aí, né? inspiração também, de certa forma. Cara, né? o meu pai, por muito tempo, eu tive muita briga com ele, assim, Entendi, sabe? entendi. E hoje, com o passar dos anos, assim, a gente vai entendendo que ele fazia isso por isso. Claro. Eu não sei se ele fazia isso por isso, mas ainda bem que ele fez Sim, assim, Sim. né? A gente vai aprendendo. O Marlon, assim, pra mim, ele é uma inspiração, Que legal. porque foi tão engraçado. Eu era muito família, tipo, Uhum. eu era muito dependente. Uhum. Então, tudo que acontecia, eu corria pro meu pai, pedia pro meu pai. No começo, eu sozinha na fábrica, acontecia uma coisa na máquina, Marlon, Marlon, Marlon. Legal. Era como se... Daí um dia eu falei, cara, eu tô tratando o Marlon agora como se fosse o meu pai? Não posso fazer isso. Agora eu tenho que tentar fazer sozinha, Nossa. né? Então, eu tive que aprender comigo mesma, sabe? Um pouco antes de acontecer a Cosbar, eu tirei um ano sabático, eu fui tirar minha cidadania na Itália Legal. e eu fiquei em Londres. Então, foi o período, assim, que eu me desliguei de casa para realmente ser a Lília. Eu falei, eu preciso fazer isso para provar para mim mesma que eu consigo, não importa o que eu vou estar fazendo. Eu fui para lá, eu trabalhei numa padaria. Legal. Uhum. Mas eu não morri de fome, eu me sustentei, eu paguei minhas contas, eu consegui, entendeu? Então, aquilo para mim foi, assim, Eu tenho uma teoria com relação a isso, porque a gente é protegido, né? Querendo ou não querendo, nossos pais, nossas mães, elas têm um dever, né? Nos proteger. E essa proteção, quando se ela não parar em algum momento, geralmente na adolescência, o que também é um problema para os pais, né? Porque muitos filhos morrem, né? De acidente de carro e assim vai. Mas se elas não pararem ali,
ela pode ser uma puta barreira para se atravessar, porque esse senso de proteção eterno, ele não existe, né? É tu contigo mesmo, né? Até o final da tua vida. Então, essa proteção, ela é difícil, assim, ela é difícil transpor, né? Porque essa hora que tu falou, se possível um problema, eu ligar pro meu pai, conversar com meu pai. Quando eu não ter o meu pai, é que realmente eu vou entender que é eu que tenho que achar um jeito de resolver essa nhaca, né? Então, eu até brinco dessa história do boleto, né? Realmente, cara, uma vez que o boleto aparecer no teu nome, muda a vida de verdade. Então, é legal. Cresci. Eu acho que certamente esse teu ano sabático, que não deve ter sido sabático, né? Porque tu trabalhou, ele realmente foi, acho, uma grande transformação na tua vida. Talvez tu não seria ele de agora, assim. Ali e no momento em que eu tive meu filho Uhum. e que eu fui morar sozinha também. E foi engraçado que partiu da minha mãe, sabe? Porque eu já tinha o meu lugar pra ir, eu já tinha o meu apartamento. Ela olhou pra mim um dia e falou assim: por que tu não vai pro teu apartamento? Tu e o Tu Gabriel. lembra com que idade que tu fez essa mudança? 33. 33? Não, 34. 34. Que é a nova adolescência, não. tá? 33 foi quando nasceu. 33 foi quando Que nasceu idade o meu tem tua filho. filha? Era Teu 35. filho tem que idade? Eu fiquei até muito. Meu filho tem 10 agora. Eu fiquei muito tempo na casa dos meus pais. Demais. Assim, é uma coisa que eu sempre falo, não recomendo. Sai cedo de casa. Sai cedo de casa, vai viver a tua vida cedo. Porque senão atrasa tudo. É o sabe? desmame. É o desmame, O e, desmame tem que ser muito mais e a cedo. nova adolescência, pode parecer ridículo que eu tô falando, Não, mas é aos 30 anos, tá? certo, é isso mesmo. A nova adolescência aos 30 anos. A Sim. molecada tá ficando É isso até os mesmo. 30, quando não mais que 30 dentro de casa. É natural. Mais, eu vejo gente 40 e pouco em é casa, isso não aí, sai, e eu exatamente, fico, é isso. dá um desespero, eu fico, sabe? Mas enfim, cada um tem o seu tempo. Quando foi Totalmente. que foste pra Itália, pra Inglaterra, Itália, enfim, pra Europa? Isso foi em 2010 e 2011. Tá. Tu já tava fazendo chocolate em casa? Fazia Fazia já. já desde 2008. Caramba, bastante tempo. Se fosse empreender em algo completamente diferente, o que você faria? Eu gosto muito de escrever, Que massa. eu gosto de cantar. Arte. Ela abriu Ela uma, vai- uma escola de arte. Eu, ela que vai. massa. Eu acho que seria alguma coisa ali com escrever, alguma coisa assim. E gosta de karaokê, não? Não. Adoro! A última Aí, ó, festa- abre o karaokê. Pessoal, Pronto. Ô, David, manda a letra aqui, vamos começar. A última festa da chocolateria, que foi no final do ano de encerramento, eu peguei um karaokê e foi a mais divertida. Gente, foi muito legal, adoro Que karaokê. bacana. Pra finalizar, se você tivesse o poder de voltar, né, quando tu tinha 19 anos, o que você ia dizer pra você mesmo? Sai de casa. Porra, essa Sai. foi a mais rápida de todas. É. né? Sai em verdade, casa, é sai em verdade. casa, amadurece logo, criatura. Demorou. Eu sempre falava brincando, eu tenho um atraso de 10 anos. Enquanto as minhas amigas já estão aqui, daqui a 10 anos eu vou estar fazendo isso. Mas Um realmente delay. acontece, um super delay. Eu me sentia 10 anos mais nova. Com 19 tava fazendo moda, publicidade, provavelmente. Publicidade, tava terminando publicidade. Aqui na FURB, fizesse Na mesmo? FURB, aham. Eu lembro de ti lá da... É, pois eu dei é. tanta porrada nesse microfone que vai Não ter tem um monte de- problema, não vai aparecer, não vai. Não vai. Não, a Maria Vou faz bater magia aqui que ali. não tem É, problema. tira o som. É, não tira. Mas eu fui da primeira turma de publicidade lá na FURB, Foi em 91. 80? 91. 81. Mas tu 91. trabalhava lá, não 80 trabalhava? foi. Tu trabalhava na 56. FURB, né? Na FURB não. Meu Deus, mas como? Eu era de 98, turma de 98. Aham. Eu te via de vez em quando por lá de lá que eu te conheço. Não, na FURB. Ah, bom, talvez. Pode né? ser. Ô, Bela, estudando, mas- se ligou, né? Ele andava lá pela A FURB Bela caçando. eu conheci Não, antes dele. caçando as meninas lá na FURB, tá? Não deixa ele na FURB. Lilian, obrigado demais aí poder que compartilhar um agradeço. pouco dessa história incrível. Parabéns, a loja é maravilhosa. Eu acho que o nome, eu não sabia a tradução, mas agora sabendo a Eu também tradução, não acho que o sabia. nome. E não tem sabia que era alemão total também, porque não sentido. parece. Obrigado a você pela audiência. Não esqueçam de Obrigada. seguir nas redes sociais, Pancho com BR, Real Rafa Silva, Cosper Chocolates. Cospa Chocolates. Eu ia falar o e-mail. Arroba Colsbar Buguei, que nem diz meu filho, buguei. Colsbar com Obrigado, K, né? Exatamente. E o podcast, @podcast ATDQN, não esqueçam de seguir. E se você está assistindo até agora e não se inscreveu no canal, vai lá e clica naquele botãozinho vermelho. Obrigado demais pela audiência. Tamo junto. Até mais. Obrigada.